Então, hoje, pessoal, a gente vai dar início à meditação no livro de João, capítulo 15. E aí você tem sua Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus representa o próprio Senhor Jesus, e assim sendo, dá um abraço aí no Senhor Jesus, que está diante de você. E vamos fazer nossa primeira oração, tá bom? Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos aqui reunidas, meu Pai, em Tua santa presença. E a gente tem percebido que não tem sido, meu Pai, fácil permanecer com esse trabalho, com essas meditações, porque muitos obstáculos têm se colocado, meu Pai, diante da gente, das mais diversas naturezas. Mas nós entendemos, Deus, que independente de quaisquer problemas, nós estamos aqui sendo guiadas pelo Teu Espírito e nós vamos perseverar, permanecer até o dia em que o Senhor nos permitir. Então, meu Pai, queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor está nos dando agora, de mais uma vez reunidas em um só Espírito, estarmos entendendo mais sobre a sua mente, compreendendo melhor sobre o teu querer e usando isso para nos melhorarmos, avaliarmos a nós mesmas, aprendermos mais como lidar com os nossos problemas, com as pessoas, com a nossa família. Inclusive, nós queremos pedir que o Senhor venha ter uma atenção especial agora com a nossa família, que estamos colocando diante, meu Pai, do Senhor, diante da Tua palavra, nesse exato momento, pela nossa fé. E tudo que for dito aqui, meu Pai, que venha nos edificar, mas também edificar cada um dos nossos familiares. Nós te pedimos isso na certeza de que o Senhor está nos ouvindo e, desde já, todo espírito contrário à realização desse trabalho seja repreendido em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor, meu Pai, venha conduzir os nossos lábios, conduzir o nosso entendimento, vem falar forte, meu Pai, dentro de cada uma de nós, de acordo com a nossa necessidade, em que possamos, meu Pai, compartilhar esses entendimentos e esses ensinamentos que o Senhor vai nos dar hoje, umas com as outras, e que assim saiamos dessa noite muito mais fortalecidas. É isso que nós te pedimos, esteja conosco a cada segundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Ok, povo lindo, amém. Então, vamos começar aí um texto bem rico, eu vou ser sincera para vocês. Tem mais de uma semana que eu pego esse texto, leio, e já li todo, já li até o final do livro, né, de João, mas é muito complicado a gente sintetizar a grandeza, né, a maravilha que está por trás desse texto. Em poucas palavras, vamos tentar fazer isso, e eu tenho certeza que a gente não vai conseguir exaurir o assunto, a gente não vai conseguir, né, falar tudo que está por trás desses versículos. Né? João foi muito feliz quando escreveu isso para a gente. Então, vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, ou possa estar aí na sua versão, o viticultor. Aquele que cuida, né, da planta, né, da lavoura, enfim. E por que Jesus usa esse termo, né, videira verdadeira, né? Não bastava ser videira, ainda tinha que ser a videira verdadeira. Esse daqui, pessoal, é o último dos eu sou, dos 7 eu sou, que Jesus fala dentro do livro de João. Então, eu sou o caminho, né? Eu sou a vida, eu sou a verdade, ele tem vários eu sou aqui que a gente já viu, e aqui ele está falando agora, eu sou a videira verdadeira. Quando ele assume o papel de videira, ele está se identificando, né, como se fosse um novo Israel. Se a gente for lá para o livro de Isaías, a gente vai perceber que
Israel é comparado a uma videira. E o que acontece é que Israel acabou se tornando uma videira falsa. Se a gente está vendo aqui essa comparação com a videira, né, uma planta que dá frutos, uma planta que dá a vinha, as uvas vão dar o vinho, né, o mosto, e a gente já sabe que tudo isso tem uma simbologia muito grande, tá? Tanto o vinho, que representa o sangue do Senhor Jesus, tá? Existe uma simbologia muito grande por trás disso tudo, e Israel é comparado com uma vinha, né? Eu acho interessante que a gente leia isso. Abra aí sua Bíblia agora no livro de Isaías, no capítulo 5, que a gente vai avaliar melhor essa comparação que Jesus faz. Capítulo 5. Vamos logo para o verso 7, mas a gente depois vai voltar e ler os demais. No verso 7, a gente vai ter o seguinte: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Ponto. Se ele compara aqui, né, em Isaías, Israel com uma vinha, e chega Jesus agora, eu sou a vinha verdadeira, então Jesus está alegando que, olha, a vinha anterior, o povo de Israel, se tornou falso para com Deus, se tornou vendido, e a gente já sabe que sim, esse povo ele estava desviado da presença de Deus, eles estavam sem a comunhão que deveriam ter com Deus. Por quê? Por vários motivos que a gente já sabe, os sacerdotes, eles não eram mais, de fato, aqueles que levavam o povo até Deus, porque eles haviam se corrompido, pensavam mais no dinheiro do que necessariamente no cuidado com o povo. Os fariseus já não ensinavam a palavra com o temor e com o critério de antigamente. Então, um monte de coisinhas aconteceu, né? E ainda existia idolatria dentro de Israel. No meio disso tudo, Israel se tornou como se fosse fingido para com Deus. Então vem Jesus agora e fala: eu sou a videira verdadeira. A antiga videira não deu o fruto que deveria ter dado, tá? E aí a gente volta para o capítulo, início do capítulo de Isaías 5, e agora a gente vai ver que ele vai falar, né, sobre um cântico. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Ele vai cantar para Deus a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides. Então, as melhores sementes, né? As melhores videiras foram aquelas que foram plantadas por Deus. Ele limpou aquela região, aquele local e plantou o povo de Israel naquela terra. Tem uma conotação física e vamos pensar também numa conotação espiritual. O próprio Deus cuidou de Israel, dando o melhor, a melhor semente, a palavra de Deus, né, os melhores ensinamentos para que Israel fosse, de fato, uma nação poderosa, grande, segundo tudo aquilo que Deus tinha previsto para Israel, o povo eleito. Então, verso 2, e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas, ou pode estar aí na sua versão, uvas azedas. Então, o que se esperava de Israel? Que desse bom fruto. Que fruto seria esse? Vamos falar sobre o fruto daqui a pouco, mas tinha que ser o fruto da lealdade para com Deus, o fruto da fidelidade para com Deus, o fruto do amor, da obediência. E isso simplesmente não aconteceu, apesar
do próprio Deus ter investido no cuidado, no zelo com o seu povo não correspondeu à altura. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Então, o próprio Deus, ele abre um parênteses, né? E ele vai deixar muita vontade o próprio povo para julgar entre ele e o povo, né? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que cuidado mais eu poderia ter? Porque, esperando que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Sebe a gente já sabe que é uma cerca de proteção, né? A parede, a mesma coisa, né? E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, ou seja, parou os cuidados. Vamos ver que para cultivar uma vinha, a gente vai ter que ter o devido cuidado de podar, de limpar, porque assim ela frutifica mais, ela fica mais forte, tá? Cavando em redor, adubando, né? Tirando as impurezas do solo, tornando aquele solo mais receptível, né? Para a própria planta. Então, ela vai ter uma vida mais agradável, noutras palavras, conotação espiritual, cuidou, botou tudo lá à disposição daquele povo, para que esse povo pudesse desenvolver comunhão com Deus. Lhe deu profetas, sacerdotes, né, juízes, eles pediram rei, deu rei, fez tudo por Israel. Né? E como assim eles deram, em vez de uvas boas, deram, né, um fruto amargo? Retribuiu com infidelidade. Então, Deus fala, eu não vou cuidar mais. Né? Aqui é o limite. Eu não vou cuidar mais. Pelo menos, por enquanto, não. Aqui em Isaías. Vamos lá. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis que opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, Deus esperava que eles fossem justos, né? Esse fruto que eu estou falando, da fidelidade, da obediência, da justiça, tal, tal, tal. E o que aconteceu foi justamente o oposto, nesse momento aqui, né? No cântico de Isaías, Deus ele deixa claro que ele está muito insatisfeito com Israel. Vamos voltar para o livro de João, e a gente vai ter Jesus dizendo que ele sim, ele agora é a videira verdadeira. Por quê? Porque em tudo, absolutamente tudo, em cada ponto, em cada vírgula, em cada tio, ele está obedecendo toda a vontade do Pai, toda a vontade de Deus. E em vez de uvas bravas, ele está dando sim um bom fruto, o melhor que ele poderia dar, ele vai dar em prol, né, dessa humanidade. Nós sabemos que, no início, todo esse cuidado com Israel era para a preservação de um povo separado para Deus. Bom, como não deu certo essa história, vem o Senhor Jesus agora para preparar toda a humanidade, de uma vez por todas, para o próprio Deus, certo? E por que Deus usa essa linguagem de videira, né, da parreira, né, o pé de uva. Por que o pé de uva como uma simbologia, tanto a respeito de Israel, como a respeito do próprio Senhor Jesus? Por que usar essa simbologia? Bem, porque era muito fácil para os judeus entenderem a mensagem que estava por trás disso. Vamos lembrar, essa é uma carta, um livro escrito para os judeus. Então, toda essa mensagem discorre de uma forma que os judeus possam compreender com facilidade a mensagem que o Senhor Jesus está falando. Então, eles conheciam muito bem
o cultivo da uva. Então, se existe algo, uma mensagem que eu possa transmitir para uma pessoa, normalmente a gente vai pegar exemplos da vida daquela pessoa para que a gente possa transmitir um ensinamento, um conhecimento, um exemplo, né? Isso é muito comum. Então, a gente tem aqui uma cabeleireira. Se eu quiser falar com ela sobre qualidade de serviço, eu vou primeiro usar o próprio exemplo dela. Olha, sabe quando você usa um bom material, quando você usa tal, então você tem qualidade. Então, da mesma forma que Jesus ele está fazendo. Olha, sabe como você cuida de uma videira? Então, eu acho interessante a gente parar e pensar um pouquinho em como é o cultivo de uma videira. Eu acho que isso vai enriquecer o nosso entendimento a respeito da mensagem que o Senhor Jesus quer dar. E aí eu coloquei, né, lá no grupo até, algumas observações sobre a videira, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre elas. Se vocês tiverem, pessoal, alguma coisa a falar, acrescentar, não fiquem esperando, tá bom? Já podem ir falando. E aí, pode falar aí, Cristiane, fica à vontade. O interessante é que o Senhor Jesus deu o exemplo da videira, que é porque lá para eles era comum, mas a videira, ela é uma planta que ela tem que ser cuidada diariamente. Ela é muito sensível. Então, ela se não for cuidada todos os dias, ela ou não dá fruto ou ela não vinga de jeito nenhum. Não é aquela planta que você só vai lá, molha, ou de vez em quando dá aquele... Não, todos os dias é diário cuidado com a videira. Não pode ser daqui a 15 dias, 8 dias, que geralmente a plantação, assim, você vai lá, limpa o terreno, você plantou, você molha. Aí todos os dias você vai lá, molha um pouquinho. Não, a videira, ela é diferente. Todos os dias tem que ter um cuidado com ela. Exatamente, você ponderou aí muito bem, tá? Então, é uma planta muito especial. Eles tinham uma vasta experiência com a videira, mas diga-se passagem, era uma planta que exigia muitos cuidados. Eles dominavam, eles conseguiam manter aquela planta lá viva no deserto, conseguiam, dava certo, mas exigia realmente muito cuidado. Quando Deus ele fala a respeito do seu povo, esse povo já passou pelo deserto, esse povo já passou pelos mananciais, esse povo já passou por tudo que é canto, pelos montes, pelos vales. E em todas as situações, Deus conseguiu fazer com que esse povo fosse próspero, fosse frutífero, mas todas as vezes Israel acabava escorregando, tropeçava, caía no precipício e acabava se afastando de Deus, né? Mas Deus sempre cuidando. E realmente tem que ter um cuidado todo especial. Vou compartilhar com vocês aqui umas telas, deixa eu ver. Vocês me dizem aí se estão enxergando tudo. Está enxergando tudo aí? Fala aí, pessoal. Estão vendo? Enxergando? Então, pronto, beleza. Então, Sim. a gente vai ter aqui, né, uma imagem aí muito bonita, né, de uma parreira, não, né, um plantio aí realmente, uma fazenda, não sei como é que dá o nome realmente disso, né, de parreiras, de videiras, né, uma plantação de uva, beleza. E a gente vai perceber aqui, né, vocês acompanhando aí o mouse, vocês vão ver aqui um galho, um ramo, uma vara, dê o nome que vocês quiserem. Essas são as várias denominações que a gente vai ver na Bíblia a respeito do ramo, tá certo? Da videira. E a gente vai perceber nela que ela tem uma relativa fragilidade. Você vê que não é uma planta que tenha galhos grossos, né, muito fortes. Se você imaginar um carvalho, você vai ver que o carvalho tem um tronco absurdo de grosso, né? Uma casca grossa. E a gente vai ver aqui a uva, não, um negócio muito delicado. Mas é um arranjo que, apesar de delicado, ela tem, se bem cuidada, uma boa resistência, principalmente quando ela frutifica. Então, vocês vão ver aqui o galho, né? O ramo, junto com suas folhas e essas pontas, né? Que são as gavinhas. Então, como
a parreira é uma trepadeira, então ela usa as gavinhas para se enrolar, né, em outros galhos, e aqui no caso eles fazem esses arranjos aqui, ó, pessoal, isso aqui são arames, porque eles, né, no cultivo, né, o, o lavrador, ele vai induzir a parreira a se agarrar a esses fios. Então, esses fios aí são tomados, né, dessa parreira, das ramas, que a gente vai ver uma rama, né, de uma forma mais específica, tá? É uma planta, inclusive, bonita, se você parar para observar, tem uma folha bonita, ela tem uma beleza, né, uma coisa muito linda de se ver, a comparação dentre as árvores, né, dentre as plantas, a vegetação que existe, Deus usou uma vegetação muito bonita para comparar com Israel e com o próprio Jesus. E ela tem também toda uma especificidade de cuidados e ela tem um sistema de cultivo. Então, ela tem aquele momento do cuidado, tem um momento do florescer, tem um momento, de fato, do frutificar, o momento da colheita, o momento do descanso, vem o momento da poda e recomeça tudo de novo, vem o broto e aí se vai. E nessa foto aqui a gente está observando, né, inúmeras flores que são parte de uma galha, tá bom? Inúmeras flores, algumas delas já com frutos. Então, a gente vai perceber que a quantidade de fruto que a gente tem nesse ramo é bem menor do que a quantidade de flores, dá para perceber isso? Então, cada pontinho branquinho desse aqui, cada hastezinha é uma flor, tá bom? E aqui a gente teria já o fruto dela. Então, como a gente, né, coloquei lá no grupo, de todas as flores de um determinado cacho, a gente só vai ter que 10 a 50% dessas flores vão se transformar de fato em bagos de uva, né? Aqui a gente já vai ver as uvinhas, né, sendo formadas, né? E a gente vai perceber aqui, ó, as gavinhas se amarrando, né, no tronco maior, tá vendo? E o ramo que está preso ao tronco, obviamente, está se estendendo para fora do ramo principal para que possa dar fruto, né? Inclusive, dentre os vários cuidados que tem de se ter com a parreira, é que ela não pode tomar muito sol, porque senão queima, mas também ela não pode ficar sem luminosidade, porque senão aqui, ó, no meio dos frutos, dá uns fungos e deteriora o fruto, né? Que mais para frente a gente vai ver que quando chega o momento, né, de fato da colheita, observa, pessoal, que, deixa eu ver se eu consigo ampliar, pronto, tá aqui, ó. Isso aqui é um galho, um ramo, tá certo? Ele tem um determinado comprimento, e você vai perceber, ó, que daqui está saindo um galho de fruto, daqui está saindo outro galho de fruto, de um mesmo ramo. O ramo, ele é capaz de dar muito fruto. E a gente vai perceber isso em outras galinhas. Então, a gente vai perceber, olha esse ramo aqui, como ele é um pouco mais grosso, por exemplo, do que esse ramo aqui atrás. E aí você vai ver que o ramo mais fininho, ele já não tem fruto. O ramo grosso, ele já tem mais frutos, ele já tem uma estrutura melhor. E a gente vai perceber aqui também, ó, um outro ramo mais grosso, tá aqui o cachinho de fruto. E quando a gente percebe, pessoal, eu acho isso bem legal, bem bonito. É um ramo, um galho relativamente frágil para suportar o peso de um cacho. Imagina 2, 3, 4, 5 cachos. Né? O mesmo ramo, ele pode dar vários cachos mesmo, 6 cachos de uvas. Né? E cada cacho vão ter inúmeros frutos, né? Sei lá, não procurei saber quantos frutos tem em cada cacho. Né? Mas a comparação desse fruto, né? Você vai ver que o fruto são vários, mas está tudo montuadinho, tudo juntinho, tudo pertinho, né? E o fruto que vem de Deus tem que ser justamente assim,
em união, em comunhão, né? Deus faz questão de dar a videira como exemplo justamente porque o fruto dela é tudo juntinho. O ramo dá bastante fruto e o fruto está tudo junto e misturado, né? Num português bem dizido. E aqui a gente vai ver que passou o momento da frutificação, houve a colheita, essa planta ela vai ter um momento de descanso. Vocês vão perceber que ela praticamente não tem mais folhas, né? As folhas caem, isso é normal, essa planta não está morta, está vivinha da silva, mas é um momento de ela se restabelecer para recomeçar todo o seu ciclo de vida, para que possa dar frutos de novo. E é nesse momento de descanso que a gente vai ver a poda. E aí vocês vão perceber aqui que o rapaz ele está podando um galho que é relativamente fino. Aqui a gente vai ver um galho relativamente mais grosso e que ele potencialmente vai preservar. Então, os galhos mais finos, mais fracos, que não vão dar fruto, vão ser simplesmente cortados. Por quê? Primeiro que ele fica lá roubando a seiva daqueles galhos que são mais fortes e que estão dando mais frutos. Por serem mais fracos, eles podem ficar, inclusive, doentes com mais facilidade e levar essa doença para todo o resto da planta. Se a gente for pensar na videira como sendo o próprio Jesus Cristo, ou o povo de Israel, vamos chegar à conclusão de que é uma simbologia da própria igreja, igreja sendo o corpo de Cristo, não uma instituição, uma denominação. E quando a gente vê essa poda acontecendo, né, e nesse momento aqui, a gente vai perceber que o tronco em si, ele é retorcido, mas não é um tronco tão grosso. Então, é uma planta que ela, aos poucos, vai tomando porte. Né? Para uma planta como essa frutificar bem, ela leva aí pelo menos 5 a 8 anos. Tem plantas que conseguem frutificar com 1 ano, mas não com o seu esplendor, com essa potência. Bota um cachinho aqui, um ovinho ali, mas para ela estar realmente madura, né, podendo frutificar bem, isso leva 5 a 8 anos. E daí ela pode viver até 100 anos produzindo. Então, uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco sobre o fruto, né, é justamente que ele tem uma qualidade. Não dá para ser qualquer fruto, tem que ser um fruto de qualidade. E não pode ser qualquer ramo ou qualquer galha, tem que ser um ramo que frutifique por muito tempo. Isso não é uma coisa ocasional. Então, esses ramos que estão sendo podados, eles vão ser lançados fora. E os que estão sendo preservados, eles vão ser limpos e eles vão ficar mais fortes. Para a próxima colheita, eles darem mais fruto. Parece aí, né, que todo parreiral está morto. Não está nada, pessoal. É vida latente aí, vida latente. Quando ele vai e corta, aí a gente vai ver o seguinte, que tem o choro da videira, né? Eu achei isso aqui interessante, estou colocando aqui, vou ler para vocês. Esse nome curioso representa o líquido adocicado que sai da planta ao cortar os ramos. Isso acontece quando as raízes estão ativas, vivas, e absorvendo água do solo. E como ainda não há folhas para retê-la, vocês viram lá que a planta está toda seca, não tem folhas, tá certo? É só galhas mesmo. Como não há folhas para retê-la, para absorver, né, essa seiva que a planta está produzindo, que a raiz está produzindo, ela é eliminada ao cortar os ramos. Ressaltamos que esse é um processo natural e não prejudicial ao plantio. E aqui a gente vai ver o galho chorando, né? O choro da parreira. Então, como vimos, é um corte, machucou a planta, a seiva, em parte, vai ser perdida, mas nesse momento, né, isso não é algo que seja prejudicial, muito pelo contrário, faz parte do ciclo de vida da parreira. Depois disso aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, essas gemas, eu acho que é assim que eles chamam, tá? Essas gemas, isso aqui tudo vai brotar.
tudo vai brotar, essas gemas aqui. E isso que está aqui secão vai ficar todo florido, né? Todo folhado, melhor dizendo, muitas folhas, e as gavinhas começam a crescer novamente. E aí, nas pontas dos ramos é que vão se desenvolver novos frutos, né? Vêm as flores, então os frutos, sempre nas pontas dos ramos. E aí, aqueles galhos que foram cortados, né? Os galhos secos não prestam para absolutamente nada, a não ser, como a gente vai ver mais adiante, para serem queimados e lançados no fogo de fato. Bom, vamos voltar aqui. Deixei aí essa ilustração, tá bom? Quando a gente percebe, né, essa comparação, a gente vai ver aqui, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, a gente viu lá o lavrador cuidando, podando, limpando, né? Já vimos lá em Isaías que existe o cuidado até com o solo, não é qualquer solo, tem que ser um solo especial, não é qualquer clima, é um clima especial. Então, Deus tem um cuidado para tudo, para com o seu povo. Mas quando a gente fala que, verso 2, todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais frutos, a gente está vendo que existe, então, na verdade, uma enxertia nessa parreira, na videira. Vamos entender, então, como é isso. Quando a gente tem, né, aquela videira, né, aquelas fotos lá que eu te mostrei, existe uma técnica onde você corta um pedacinho do caule, né, divide o caulezinho assim em dois, não corta e separa por completo, mas divide assim em dois, e você pega um outro raminho, né, de parreira, e você, num cortezinho muito adequado, né, em vezinho, você vai lá, cola, bota o galho lá, o ramo ali, preparado, envolve aquilo ali, né, na técnica de hoje, com um determinado plástico, e deixa aquilo ali grudado. Dali alguns meses, vai ficar completamente cicatrizada aquela região, né, porque a árvore também cicatriza, vai ficar completamente cicatrizada e integrada à videira, ao ramo principal. Então, quando a gente vê Jesus fazendo essa comparação, não é necessariamente que nós sejamos ramos que nascem de Jesus, mas somos ramos que nascemos por causa de Jesus e somos enxertados nele. Dá para ter essa compreensão? E por sermos enxertados nele, ele vai dizer, olha, o ramo que der fruto, ok, vai permanecer. O ramo que não der fruto, esse vai ser cortado. E nós temos de dar esse fruto. Todos nós sabemos. Quais são esses frutos? No final, pessoal, óbvio que tudo vai se resumir em ganho de almas, né? Qual é a frutificação principal que o próprio Deus deseja da gente? Almas para o reino dele, tanto as nossas como o máximo que podemos conseguir. Mas dentro do fruto do Espírito, lembrando que é uma mensagem espiritual, a gente tem todos aqueles que estão descritos em Gálatas, lembra? Né, o fruto do Espírito Santo, que não fala nem frutos, fala o fruto como sendo o fruto, o conjunto daqueles 9 itens que a gente vai ter lá, sendo que começa com o amor, o maior de todos os frutos. Ou pelo menos, encabeçando toda a lista do que é o verdadeiro fruto do Espírito, tá bom? E aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre fruto da videira, ou pelo menos fruto do Espírito. O que é que Deus quer que a gente produza? O que Deus quer que a gente dê para Ele, sendo que Ele vai nos limpar, nos cuidar, e a gente vai ter que dar um feedback, a gente vai ter que não produzir aquelas uvas amargas lá de Israel, mas sim as uvas doces. O que Ele espera da gente, né? Qual é esse fruto espiritual? E aí a gente agora vai passear um pouquinho na Bíblia, tá certo? E eu vou pedir para vocês
primeiramente abrirem no livro de Salmos, no capítulo 29. Mentira, 29 não, é 92. Capítulo 92 do livro de Salmos. Todo mundo? 92, verso 13 e 14. A gente vai ter o seguinte: os que foram plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Então, uma das qualidades, se é que podemos dizer, uma das características que podemos apontar sobre o que é o fruto do Espírito, é que ele é algo perene, ele é algo que dura por muito tempo, como a gente está vendo aqui. Ele é algo que exige uma constância de produção, e ele se manifesta em todas as épocas da nossa vida. A gente vai perceber aqui, né, quando ele fala, né, que os que serão plantados na casa do Senhor florescerão. Bom, se foram plantados, a gente vai imaginar que é algo novo, né? Acabou de acontecer, está sendo plantado, é algo novo, tá bom? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando a gente lembra de átrios, a gente lembra do templo, da nossa igreja. Se a gente vai florescer no átrio, a gente vai dar fruto dentro da obra de Deus, ok? Dentro da vontade de Deus. E aí ele segue na velhice, ou seja, desde quando começou, até que chegue o final dos nossos dias, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O fato de você envelhecer não significa que isso seja um empecilho para que você produza, né, o fruto que Deus espera. Por isso, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai vendo Deus limpando a gente, tirando da gente a preguiça, a acomodação, né? Tirando os maus olhos, tudo aquilo que possa atrapalhar que a gente dê esse bom fruto, né? O desinteresse, a falta de compromisso, Deus vai limpando, ele vai tendo esse cuidado por um tempo, 2 tempos, bom, o tempo que ele achar que precisamos, até que possamos provar, não, Deus, conta com a gente, eu estou na videira e não caio fora, de jeito nenhum. Se ele percebe que você está lá, só esquentando o banco da igreja, só ocupando um espaço que não lhe pertence, ele vai vir e vai cortar fora. Nós temos o entendimento de que a obra de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo. Não é feita por homens, ela é feita pelo Espírito Santo, usando homens, seja lá como for. Deus está sempre cuidando. E se ele percebe que um desses homens que são usados, não estou falando homem no sentido masculino, eu estou falando homem, humanidade. Se ele percebe que dentro da obra dele existe aquele ser humano que é inútil, pessoal, isso aí não conta 2 dedos, né? Está escrito no Novo Testamento, né? Nem para a gente dizer que no Velho Testamento era aquela vigorosidade, aquele rigor de Deus. Não, é Novo Testamento. A gente está vendo Deus tendo o mesmo rigor pelo zelo que ele tem com o desenvolvimento da obra dele, a obra do Espírito Santo. Então, se a gente não consegue produzir esse fruto ao longo de toda nossa vida com Deus, a gente vai acabar sendo cortado, né? Ele vai cuidar, mas vai chegar um momento em que isso pode acabar. Abre aí agora em Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47, vamos passear aí um pouquinho. Versículo 12, aqui. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Então, quando ele fala que dá fruto para se comer, ele está falando que dá fruto útil, dá frutos bons, dá o que realmente Deus quer.
Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Esse fruto é o quê, pessoal? Perene. Todo sempre está gerando fruto. Todo sempre está gerando fruto. Aquele ramo, todo sempre está gerando fruto. Nem acabará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos. Vem o ciclo. Acabou aquele ciclo daquele fruto, vem outro ciclo de um novo fruto. E assim, perpetuamente. Porque as suas águas saem do santuário, porque a pessoa está sendo regada, cuidada, zelada, tratada pelo próprio Espírito Santo. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. O que sai da gente, que se coloca na condição de ramo da videira, vai servir para nutrirmos povos, para nutrirmos almas de toda sorte de necessidades que elas tenham. A gente vai ser capaz de suprir em termos espirituais, para aquela pessoa, então, começar a desenvolver também uma comunhão com Deus e ela passar também a ser ramo da videira, tá? Ela vai passar a ser ramo da videira. Então, abra agora aí em Mateus, capítulo 13, ainda falando sobre o fruto, Mateus capítulo 13, a gente vai ter que esse fruto, ele não vai dar de qualquer jeito, né? Verso 8, ele não vai dar de qualquer jeito. Ele precisa que essa terra seja saudável, seja propícia para que a videira dê o fruto. Então, vamos lá. Verso 8, e caiu, estamos aqui na parábola das sementes, né? A semeadura, e caiu a semente em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Não importa a força, né, da sua produtividade. Se foi segundo toda a sua força, isso já resolveu o problema de Deus. Tem gente, pessoal, que tem uma capacidade de, vamos falar assim, né, de alcançar muitas pessoas no decorrer da sua vida. Tem gente que não tem essa capacidade toda de alcançar tantas pessoas, mas aqueles 2 talentos que ela vai alcançar, bom, se ela multiplicar aqueles 2 talentos, já foi toda a força dela, acabou, arrebentou. Aquele que teve mais oportunidades, os 5 talentos, se ele multiplicar os 5 talentos, foi a força toda dele, arrebentou. O que não dá é para você ter o seu talento e você simplesmente enterrar e não usar todo o seu vigor. Então, não importa se a sua produção vai ser de 100, de 60, de 30 almas ao longo da sua vida, como, por exemplo, a gente está vendo aqui, não importa. O que importa é que veio na sua mão, veio essa missão, você cumpra com toda a sua diligência, o mais rápido possível, da melhor forma possível. Mantendo aí ainda em Mateus, a gente vai ter o seguinte, que existe uma condição necessária para que esse fruto ele venha vingar. Então, ainda aí a gente vai pular para o verso 23, e a gente vai ter o seguinte, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, não importa exatamente se um vai produzir mais do que o outro, o que importa é que dentro da sua condição você produza com toda a sua força. Porque certo é que a semente que está sendo lançada é a melhor semente possível. Se o solo, que é o seu coração, que é a sua alma, né, está receptível, é um bom solo, não está amargurado, né, não está trancado para a palavra de Deus, né, não é aquele solo de pedra, rochoso, espinhoso, não é aquele solo que está preocupado com as coisas desse mundo, trabalhar, ganhar dinheiro. Não, você está preocupada realmente em satisfazer as necessidades de Deus. Bom, vai existir uma receptividade, existe uma condição, é uma terra boa, bom, vai produzir, e vai produzir muito fruto. Ainda que você produza pouco, vai ser ainda muito fruto, tá certo? Então, vamos lá. Pula agora aí para Gálatas, capítulo 5, não dava para a gente não ler Gálatas, né?
que fala justamente sobre o fruto do Espírito Santo. Então, Gálatas aí, depois de Romanos. Coríntios. Capítulo 5. Todo mundo chegou? Depois de Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios. Capítulo 5, a gente vai ter o seguinte, no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, dentro disso aqui, que a gente acabou de ver, que compõe o fruto, vocês vão ver aqui, pessoal, que ele não está falando dos frutos do Espírito Santo. Aqui na minha Bíblia está o fruto, na sua também está o fruto. É uma coletividade. Esse fruto tem que ser isso aqui tudo misturado. Talvez você esteja num grau de maturidade onde você ainda não tenha um domínio próprio por completo e você não consiga, por exemplo, ter a devida longanimidade, a devida paciência, por exemplo, com seu marido, com seu filho, com um parente. Você ainda não tem, seu patrão no trabalho, seu funcionário no trabalho, você ainda não tem aquela paciência. Beleza, mas você está desenvolvendo. Esse fruto, ele não vem redondinho para dentro da gente. Esse fruto a gente vai começar a desenvolver. E cada um desses itens tem de ser desenvolvidos. Tá? É necessário que isso aconteça. E isso aqui é a diversidade do fruto. Então, a gente vai bater muito em almas, vamos bater muito em almas. Por quê? Porque é o fruto realmente que a gente quer levar para o céu. Mas como a gente conquistar a alma se a gente não produz o fruto do Espírito? Para a gente produzir fruto maior que Deus quer, a gente tem que produzir primeiro esse fruto do Espírito, que é composto desses 9 itens. Se a gente for contar aí, tá certo? A gente vai ver amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que pode estar aí na sua versão como domínio próprio. Tá bom? Tudo isso tem que estar no conjunto. Sua fé é fraca, sua fé é muito forte, não importa, você tem fé. Você tem o fruto já sendo desenvolvido dentro de você. Agora, o crescimento, o desenvolvimento desse fruto, a maturidade completa, vai depender do seu grau de entrega, vai depender daquilo que a gente falou na estante, da sua receptividade. Como é que está esse solo? Esse solo está bom para que esse fruto seja desenvolvido? Você realmente está com desejo de desenvolver isso aqui? Então, desses frutos, não, melhor, desses itens, né, do fruto, tem coisas que eu, até hoje, tenho dificuldades ainda de lidar. Paciência é uma coisa que realmente eu não tenho muito, não vou mentir. Não tenho. Não sei porque vocês dão risada, velho, não sei, não estou entendendo. Falando sério, vocês ficam rindo. Eu não tenho uma paciência muito grande, mas eu estou buscando, sinceramente, desenvolver. Cada dia que passa, eu me torno mais compreensiva. Com o quê? Com a fraqueza do outro, com a imaturidade do outro, sabe? Porque eu não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser. Eu estou na caminhada. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é ter paciência, porque eu passei pelas fases que aqueles que hoje eu não tenho paciência, né, estão passando. Eu tenho que ter paciência. Eu estou falando de um item. Então, eu estou desenvolvendo isso. Cada dia que passa, eu sou mais compreensiva. Cada dia que passa, eu já fui muito menos, tá? Hoje eu sou muito mais compreensível, eu entendo as dificuldades da pessoa, eu entendo às vezes eu entendo a preguiça mental da pessoa, de não querer pensar, né? Eu falava com Cristiane ontem, até estava comentando, sobre uma pessoa que eu conheci, que era da igreja há algum tempo atrás. E, enfim, por causa da vida sentimental, acabou largando Jesus em busca, né, daquele marido, a resolução da vida sentimental dela. Enfim, não casou até hoje, acabou caindo em pecado
e preferiu sair da igreja. Saindo da igreja, aí vieram os problemas. Problemas tais que começaram a deixar ela perturbada, porque em virtude desse amor mal correspondido, essa mulher começou a ficar perturbada na mente, de tal forma que convenceram ela que a melhor forma de ela se tratar era indo para o candomblé. Estamos falando de uma mulher que se dizia cheia do Espírito Santo e que agora está fazendo a cabeça para uma entidade maligna. E aí eu fico assim, pensando, se fosse em outros tempos, não sei, eu tinha esganado, esfolado essa pessoa, mas hoje não, eu paro para conversar e tento entender aonde é que você caiu. Não continue prostrada. Por que a sua mente não consegue enxergar que você está saindo dos braços de Deus e sentando no colo de Satanás? Né? Você está saindo da liberdade e caindo numa prisão. Só que não é qualquer prisão, é uma prisão que pode te levar à eternidade longe do Pai. Então, hoje eu já tenho essa paciência, então estou falando como exemplo. De repente, sua dificuldade é de ter o domínio próprio, sua dificuldade é de você ter amor ao próximo, sua dificuldade é de você desenvolver sua fé, de ter uma fé mais aguerrida, entendeu? De você estar passando por um problema e falar, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, eu vou lutar, eu vou vencer, e abraço, entendeu? Então, de você ter uma enfermidade, você determinar a sua cura, de repente você não tem ainda essa fé, mas você, no bojo do fruto do Espírito, está desenvolvendo isso. Tá vendo queda de luz aqui? Só Deus, viu? Só Deus. O assunto é muito forte, pessoal. Absorve. Eu estou tentando esmiuçar o máximo que eu consigo, né? E eu sei que eu não vou exaurir o tema, mas, por favor, presta o máximo de atenção. E o que vocês têm de bom, traga para a gente também, tá bom? Outra coisa, né, outra qualidade do fruto do Espírito, ele é sem defeito. Abra aí agora em Efésios, no capítulo 5, logo depois aí de Gálatas, né? 2 folhinhas depois. Efésios capítulo 5, a gente vai ter, do mundo, a gente vai ter no verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. É perfeito. Está em toda bondade, justiça e verdade. Perfeito. Né? Ele não está parcialmente incluso nisso. Não, ele é toda justiça e ele é toda verdade. Ele é toda bondade. O fruto tem que estar dentro disso aí. Nós temos de estar produzindo isso aí. Nem sempre somos tão justos. Nem sempre somos tão bonzinhos. E nem sempre somos tão verdadeiros. Nem sempre. Mas a gente está desenvolvendo. O que não dá é para a gente aceitar e achar que não pode mudar. Tá? Me lembro da Rayane comentando, né, que ela tinha o vício da mentira. E para ela aquilo era um hábito. E hábitos, pessoal, são coisas muito difíceis de serem mudadas. Mas ela conseguiu vencer isso, né? Ela abandonou a mentira. E eu já conheci pessoas assim que têm simplesmente vício de mentira. Não precisa, não tem nenhuma necessidade. Mas elas, tudo começa a se embolar, não sei o quê. Quando menos espera, já está sendo milhões de mentiras ao ponto de ela nem se aperceber de o que ela está fazendo, né? É ela se enrolando num grande engano. Coisas assim acontecem. Enfim, mas nós estamos buscando ser completamente diferentes disso aí e tentando nos incluir dentro da palavra de Deus. Enquanto Cristiane fala, vocês vão abrindo em Filipenses no capítulo 1. Pode falar aí, Cristiane. Olha, eu lembrei de ontem lá, né, no jogo, que você fez uma pergunta para a gente, para meu grupo ali, e onde Jesus falou que ele veio para... tenta lembrar comigo, que ao invés de justiça, eu falei iniquidade. Você lembra qual foi a palavra? Injustiça. A palavra era Isso, injustiça, aí você falou iniquidade. isso. Você lembra dessa frase que o Senhor Jesus, ele falou? Que ele veio para nos libertar
Não, não lembro o verso. Não lembro o verso. Poxa, muito forte. E aí ele finaliza isso, que ele veio para nos libertar da injustiça também. Quer dizer, isso é uma coisa tão do diabo que quando ele também veio para nos libertar disso aqui, para a gente se tornar justos. Eu vou Exatamente. lembrar dessa palavra depois. Depois, a gente vai jogar de novo. Ó, sem sombra de dúvidas, o que Deus quer é que a gente entre nesse nível de perfeição. A gente vai conseguir, é pouco provável, mas não dá para a gente parar no meio do caminho e ficar frustrada com as nossas próprias falhas, né? A gente não dá para ficar frustrado com isso, a gente tem que continuar andando, continuar caminhando para frente, né? Vamos tentando e nos aperfeiçoando dia após dia, né? Eu gosto muito de usar esse termo, curva de crescimento. Todo mundo tem uma curva de crescimento, né? Alguns mais acelerados, outros não, mas todo mundo tem uma curva de crescimento. Isso é inerente ao ser humano. Então, Filipenses, no capítulo 1, a gente vai ter aqui, do verso 9 em diante, né? E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência, na tua palavra aí pode estar em entendimento, em conhecimento, e em todo o conhecimento, também está assim, para que aproveis as coisas excelentes, né? Para que a gente tenha condição de discernir o que é certo e o que é errado e aprovar aquilo que é excelente, para que sejais sinceros e sem escândalo, e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, esse fruto que a gente vai gerar, necessariamente, não é porque somos nós, mas por meio de Jesus. Por quê? Quem adivinhar, eu dou um prêmio. Porque estamos na videira. Então, esse fruto que a gente vai dar não é de nós mesmos. A seiva que a gente vai estar recebendo, o alimento que a gente vai estar recebendo, vem do próprio Jesus, vem do próprio Espírito Santo. Ele quem vai fazer com que nós venhamos dar esse fruto. O fruto é espiritual, pessoal, não é da nossa carne. E se é espiritual, não vem do ser humano, vem daquilo que é divino, que está dentro do ser humano. Então, como a gente vê aqui no final, eu peguei do 9 para que a gente tivesse compreensão do que ele estava falando. Mas o 11, cheios de fruto de justiça, é assim que a gente vai ter que se apresentar no dia de Cristo, naquele dia onde vai haver o juízo final. Cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo. O fruto vem por meio do Senhor Jesus. Estamos na videira verdadeira. Para a glória e louvor de quem? Nosso, de forma alguma. E nem Jesus atrai para si também essa glória. Ele dá essa glória a Deus. Glória e louvor a Deus. Beleza? Então vamos lá. Aí você vai e avança mais um pouquinho para o livro de Tiago. Tiago, no capítulo 3. Ai, meu Quanto? pai. Tiago, capítulo 3. Vem, Tiago. Tiago 3. Como eu falei, ou melhor, como Paulo falou, o fruto, ele vai nos ser dado por meio de Jesus Cristo, e a gente vai ver aqui em Tiago 3,17 o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz
para os que exercitam a paz. Então, esse fruto de justiça vem de onde? Da sabedoria que vem do alto. Então, mais uma vez, não é uma coisa que vem do nosso mero entendimento. Vem do nosso querer, porque escolhemos obedecer. Mas de nós mesmos, de nós mesmas, não seremos capazes de produzir tais frutos. Condições para que esse fruto seja dado. Uma delas, Salmo capítulo 1. Abre aí. Volta para o Antigo Testamento. Salmo capítulo 1, no verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Qual é a condição para que esse ramo, né, ele venha dar fruto? Essa condição aqui, pessoal, é necessária, estar perto de ribeiros de água. Ok. O que é essa água aqui? Fala aí, alguém responde aí, please. Jesus. Jesus, uma boa. Mais o quê? Espírito Santo. Espírito Santo, show de bola. Mais o quê? Pensa aí, povo lindo. Pensa aí, pensa aí, pensa aí. A palavra. A palavra, tá? Então, não tem como a gente desenvolver esse fruto sem estarmos sendo regados pela palavra, né? Ele falou do conhecimento que vem do alto, a palavra. Tudo por intermédio de Jesus, a palavra. Se a gente não tiver o domínio disso aqui, o conhecimento disso aqui, a gente não vai valorizar o Espírito Santo. Não vamos valorizar, tá? Ou pelo menos não vamos expandir tudo que o Espírito Santo poderia produzir dentro da gente sem o conhecimento da palavra. Não dá para a gente estar aqui meditando, lendo um versículo, 2, 3, e simplesmente isso passar batido para a gente, ao ponto de passar alguns meses ou anos e a gente nunca mais lembrar daquilo que foi dito. Isso tem que estar sendo guardado dentro da gente, né? A gente tem que estar com essa fome, essa sede da palavra, né? Esse alimento tem que estar dentro da gente, entranhado, não é para a gente simplesmente digerir e evacuar. Isso aqui não é um pedaço de pão, mere simplesmente, não. Isso aqui é um alimento que a gente vai digerir e praticar, mas não sai de dentro da gente mais, fica lá dentro da gente, nos ensinando, né, as próximas práticas, o próximo passo, a próxima decisão, a próxima escolha. Isso não pode sair de dentro da gente, né? Então, a gente tem que ter esse amor, tá, com a palavra, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa que é necessária para que a gente tenha essa condição de dar fruto é justamente a gente morrer para esse mundo. Abra aí agora em João, vai no capítulo 12, a gente já passou por isso aqui. No verso 24, a gente vai ter o seguinte: na verdade, vou esperar aí. João 12, verso 24. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Estamos falando aqui, né, daquele momento em que Jesus fala para os seus discípulos de uma forma também
de parábola, de que ele vai morrer, mas se ele não morrer, não vai existir muito mais frutos, que somos hoje nós, né, e tantos outros que já existiram, ainda existem e vão existir, tá? Então, pela morte dele, nós podemos hoje ser fruto que vai entrar no reino dos céus. Então, o que tem que existir, o cuidado, a gente está vendo aqui, cuidado, esse cuidado aí já não é nosso, esse cuidado que é de Deus, tá bom? Todo ramo, né, capítulo 15, verso 2, todo ramo que em mim não dá fruto, Deus tira, Deus não vai ficar perdendo tempo com quem ele viu que não quer nada com ele. Ainda que você seja fraco na fé, mas se você tem um pinguinho de fé que você quer botar essa fé para frente, Deus vai ter paciência, misericórdia e vai investir. Mas se ele perceber que você simplesmente está rejeitando, bom, ele vai cuidar de quem realmente quer ser cuidado. E aí a gente vai ver aqui, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Para quê? Para que possa dar mais fruto. Bom, se ele limpa, o ramo está dando fruto, e ele precisa limpar, significa que cada dia mais a gente precisa ser aperfeiçoado. Cada dia mais a gente precisa ser moldado por Deus, né? Então, conseguir levar uma alma para a igreja, ela foi batizada nas águas, foi batizada com o Espírito Santo. Agora eu tenho que produzir, se eu conseguir produzir um, agora eu tenho que produzir mais 10, mais 100, e por aí vai. Mas para eu ter essa capacidade de produção, eu preciso realmente ter em mim mais do fruto do Espírito. Aquilo ali que a gente falou, amor, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio e tal. Tudo aquilo que a gente tem que ser aperfeiçoado dia após dia. Tem coisa que o Espírito Santo vai e ajuda dando a dica. Tem coisa que o Espírito Santo vai e ajuda nos colocando numa situação onde a gente vai ter que crescer, vamos ter que manifestar a nossa força e vamos ter que provar para nós mesmos, nós mesmas, que somos capazes de ir além, né? E aí a gente vai ter mais amor, e vamos ser mais pacientes, e vamos ter mais fé, e por aí se vai. Então, existe a poda e outra coisa, aí a gente vai pular rapidinho para o versículo 5, a gente tem de permanecer no Senhor Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, eu quero dar fruto, pessoal, eu quero ganhar alma, né? Eu quero ganhar alma, eu quero ganhar alma, eu quero ganhar alma. Mas se eu fizer isso na força do meu braço, se não for uma coisa realmente onde tem o Espírito Santo envolvido, dificilmente eu vou ter um bom resultado, muito difícil. O que provavelmente vai acontecer é eu ficar frustrada de estar querendo fazer e de não ter resultados. Então, vai acabar que, infelizmente, eu vou perder, né, o meu prazer de estar servindo a Deus. Bom, então, só foram 2 versículos. Como eu falei, tem muito mais coisa para ser dita, né? Mas nosso horário já está extrapoladinho, e aí a gente vai parar por aqui, tá bom? Quem vai dar continuidade na terça-feira vai ser Maiana, a gente já sabe. E aí vocês busquem também, pessoal, mais entendimento, medita na própria palavra. Vocês viram que eu fiz um trabalho de ir e voltar na palavra de Deus como para provar que a própria palavra ela se autossustenta, né? Ela mesma se prova e ela vai dando as dicas para a gente de que tudo que nós precisamos a gente vai encontrar dentro dela, tá? Então, qual é a condição para que eu dê fruto? Eu tenho que ter um coração aberto para isso, tenho que estar disposto, tenho que ter uma receptividade, né? Eu tenho que, de fato, desenvolver esse fruto de uma forma perene, todo dia, não é uma vez a cada 15 dias, não é num evento, numa ação do EVG, tá? Não é numa ação do resgate, não, é todo dia a gente tem que estar fazendo isso.
E não só produzindo aquele fruto que vai ser revestido em almas, mas aquele fruto que vai ser para a nossa própria salvação, né? O fruto do Espírito Santo, né? O gozo, aquilo tudo, o amor, a benignidade, aquelas coisas que a gente já falou. Gálatas 5, 22, 23. Então, tenham esse cuidado, esse zelo consigo mesmas, né? Dia após dia a gente tem que estar fazendo isso. Dia após dia a gente tem que estar fazendo esse autoexame, né? E percebendo, olha, o que eu posso melhorar hoje? O que dá para melhorar hoje? Todos os dias vão ser colocados diante da gente, vão ser colocadas diante da gente inúmeras situações, justamente para que a gente possa provar, ou melhor, provar não, para que possamos ser testados. Por Deus? Não. Por nós mesmas. E a gente passando o teste, a gente vai provar para quem? Para Deus? Não, porque Deus já conhece a gente. Para nós mesmas, que somos capazes de ir além, de ser mais, para que possamos agradar mais o nosso Senhor. Vamos ficar por aqui hoje. Alguém tem algo mais aí a acrescentar? Fala aí. Fala aí, Cristiane. Ali é muito importante naquela parte que fala que o ramo que não dá fruto, ele vai atrapalhar. Ele atrapalha o desenvolvimento dos outros ramos. Então, ele é cortado e lançado fora, certo? Então, me veio uma passagem na Bíblia, exemplos, né? De Saul. Quando Deus escolheu Saul a rei, que o profeta foi lá, que ungiu, Deus derramou sobre Saul o seu espírito. Porém, no decorrer, Saul, ele não obedecia a Deus nos detalhes. Deus falava, você vai, destrói toda aquela cidade, não traga nada para você. Mas ele desobedecia. Ele fazia uma parte e uma pequena parte ele não fazia. Só que aquilo desagradava a Deus. Ele achava que a parte maior que ele fez era suficiente. Mas para Deus não, tem que obedecer. Então, conforme a situação foi ocorrendo, Deus falou assim, não, agora deu, eu rejeito a Saul. Quando Deus rejeitou a Saul, Deus tirou o espírito de Saul, aonde Saul ficou com aquela fase de perturbação. Imediatamente Deus foi e escolheu quem? Davi. Quando Samuel ungiu Davi, a Bíblia diz que Deus derramou sobre Davi o espírito dele. Só que aí Davi foi diferente. Davi produziu frutos, né? Davi, com a sabedoria do Espírito de Deus e a natureza dele, obediente, produziu frutos e foi um grande guerreiro. Então, quando a pessoa não produz fruto, não adianta. Deus, ele tira o espírito e lança fora. E Deus lançou fora Saul. Você falou aí uma coisa bem interessante, que eu correlacionei agora com aquela, né, aquele exemplo daquela pessoa que estava na igreja e hoje está no candomblé, que eu falei aí há pouco. Não deu certo com Deus, ela foi buscar o diabo. Saul foi a mesma coisa. Não deu certo com Deus, ele foi lá buscar feiticeira, né, para tentar ressuscitar, tentar ressuscitar não, né, para falar com o espírito de Samuel. E Samuel chega e dá uma baixa nele, né? Aquela situação de fato ocorreu. E, enfim, Samuel fala, não é bem assim não, meu filho, vá se virar com Deus, né? Eu aqui estou indo para o reino dos céus e você não enche mais meu saco. Mas é interessante a gente perceber isso. Em vez da pessoa, né, se voltar mais ainda para Deus, não. Ela começa a se afundar mais ainda dentro do seu pecado e cada vez mais começa a criar comunhão com Satanás. Então, abandonou a comunhão com Deus, pronto, vai começar a criar comunhão com Satanás. E vai se tornar tão íntimo de Satanás que vai perder a salvação, vai acabar perdendo a salvação se não se alertar, né, antes que a morte venha. Fala aí, Cristiane. E tem que se observar que a nossa vida, são nos detalhes.
certo? Porque Deus, ele cuida da gente todos os dias, todos os dias. Então, todos os dias, em todos os momentos, nós temos que fazer o que é certo e o que é justo, praticar a justiça, porque a Bíblia diz o quê? Que a base do trono de Deus é a justiça. Então, tudo que é certo e é correto é justo. Então, a gente, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que fazer aquilo que é certo, buscar o fruto do Espírito, mas é nos detalhes, não é em coisas grandes, porque coisas grandes é fácil de perceber e de fazer, mas os detalhes, os pequenininhos, é o que desagrada a Deus. Os pequenininhos é o que está fazendo o nosso ramo ficar seco. São nos pequenininhos que a gente desobedece, que a gente desagrada do Espírito Santo, e quando pensar que não, a gente não está dando fruto nenhum, porque o fruto não é só ir ali e evangelizar e trazer uma alma para a igreja, mas nós temos o fruto do nosso irmão do lado, nós temos o fruto que nós temos que dar também para os irmãos da igreja, para o familiar, o colega de trabalho. Então, são muitas coisas e às vezes está passando despercebidos obediências, está passando comportamento, coisas que não agradam o Espírito Santo. Só que isso é um perigo porque a pessoa pode entrar naquela sensação de bem-estar. Quando pensar que não, tá lá, a gente está sendo cortado da videira. Sim, verdade. E aí você tocou num ponto até interessante, né? Porque a gente começa a olhar para coisas grandes, tipo pecado, mas comportamento, você falou um negócio que é bem legal, comportamento. Às vezes a gente não está sendo necessariamente adúltero, não estamos prostituindo, não estou fumando, não roubei, não matei, mas o meu comportamento no trato com o meu próximo, isso aí pode pegar mal, porque se eu não tiver uma determinada polidez ou gentileza, são coisas que, inclusive, eu falo a meu respeito. Eu busco me aperfeiçoar nisso. Eu busco ser menos, o termo não é o certo, mas eu vou usar esse termo, né? Menos agressiva, às vezes, né? Menos ignorante, não sei, por aí. E tentar buscar aquela parte do fruto que é a mansidão, né? Tenho me esforçado para isso. Estou falando de uma experiência pessoal, justamente porque eu quero ser melhor. Não dá para ficar na mesmice, não faz sentido. Eu tenho que ir para um nível superior. Todo dia eu tenho que subir um degrau a mais, meu irmão, nessa minha caminhada da espiritualidade. Não dá para eu ficar aqui, não, mas é meu jeito, eu sou assim, eu gosto, eu acho bacana, eu acho legal. E aquilo ali vai ficar amarrando a gente, né, num degrau mais abaixo. Num degrau mais abaixo. O outro vai passar pela frente e eu vou continuar lá com o meu jeito. Não é necessariamente um assassinato, né? Não é necessariamente um estupro, mas é algo que ainda está te deixando lá atrás. E que, se eu posso melhorar, não tem porquê, né? Se já houve esse despertamento dentro de mim, que eu preciso melhorar, que ainda tem isso, né? Às vezes a gente não está percebido de que a gente tem essa necessidade. Mas se a gente pede para o Espírito Santo falar com a gente, ainda que a gente não ouça a voz do Espírito Santo, alguém chega e fala: poxa, isso aí não está legal. Esse seu comportamento poderia ser melhor. Sempre vai chegar as críticas para a gente. Podem ser críticas, inclusive, que nos machuquem, porque normalmente a verdade nos agride, né? Ninguém quer sair da nossa zona de conforto, né? Tá tranquilo, tá favorável. Mas a gente tem que sair da zona de conforto e ir para o nível a mais, subir um degrau a mais. Essa questão de comportamento aí é bem interessante, enriquece aí o comentário. Fala aí, termine de concluir, Cristiane, para a gente passar para a Martina. Logo porque a nossa missão é abençoar. Nós recebemos essa bênção de Deus, ele nos abençoou e nós temos que abençoar. Então, independente de quem quer que seja, uma pessoa próxima, uma pessoa meio próxima, nós estamos ali do nosso lado, a nossa missão é abençoar aquela pessoa.
ter empatia com aquela pessoa. Então, tipo assim, às vezes uma palavra mal dada, você não sabe como, o que aquela pessoa está passando. Você não sabe se ela vai receber de bom grado. Você não sabe a mente, o nível espiritual. Mas não, eu não tenho que me preocupar a partir do momento que eu sei que a minha obrigação é te abençoar. Eu estou aqui como abençoadora. O Espírito Santo, ele me usa para abençoar. Mas não é só quando eu vou orar pela pessoa, não é só quando eu falo assim, não, eu vou orar por você, ou quando a pessoa me pede. É em todos os momentos, é no olhar, é em um bom dia, é em uma brincadeira, é numa conversa, é em tudo. Nós somos abençoadoras. É para isso que nós somos. É o nosso fruto, é um fruto também. Entendeu? É um fruto também. Eu, na hora que eu peguei lá a alma, né, e ia levar para casa, então tava Cristiane e Elida do lado, e eu ia chegar brincando, mas alguma coisa falou aqui, que foi o próprio Espírito Santo, não brinque não. Eu ia falar, ó, tem duas almas cebosas aqui, ó, venha conhecer aqui, num tom de brincadeira, né, que eu vejo assim, o humor, ele cria uma situação onde as pessoas se aproximam. Mas aí na hora eu cheguei, rapaz, são duas mulheres de Deus, eu não posso chamar de alma cebosa não, velho. Essa é uma brincadeira que não convém nesse momento. Me policiei. Aí eu cheguei e falei, ó, duas bênçãos de Deus aqui, ó. Duas bênçãos de Deus. Aí apresentei, ó, fulano, fulano. Chegou mais na frente, eu ia fazer a brincadeira de novo tava Elaine e Fernanda. Eu falei, ó, aqui mais duas mulheres de Deus. Você precisar de qualquer coisa, pode contar com elas. Né? Então, são os detalhes, entendeu? Que vale a pena a gente estar todo dia se policiando e se melhorando, se aperfeiçoando. Fala aí, Martiane. Vocês estavam aí falando e eu comecei a lembrar, né, de algumas coisas que no decorrer da minha caminhada com Deus, né, e eu estava lembrando de quando foi para eu sair da obra. Porque, tipo assim, querendo ou não, a gente sempre tem que lembrar de algumas coisas, né, para a gente não esquecer de onde Deus tirou a gente. E eu lembrei de uma frase que eu tinha ouvido, que foi o bispo falou assim: você tem um problema de saúde e sua perna está ficando podre, né? Sua perna está doente. Você tem duas opções. Ou você vai para a mesa de cirurgia, para o médico fazer lá o procedimento e você ficar bem, ou então você vai deixar isso para lá, sua perna vai ficar podre e depois você forçadamente vai ir no médico e ele vai ter que arrancar. E aí eu comecei a pensar, né, na época, sobre a minha condição espiritual. Eu pensei assim, meu Deus, eu tô podre, eu preciso de ajuda. Então, é melhor eu ir para a mesa de cirurgia, né, voluntariamente, do que depois eu ficar literalmente, né, em uma condição assim, e eu forçadamente, o pastor, alguém chegar e falar assim, Martiane, você está fora. Então, eu procurei aquele cuidado, né? O cuidado médico, e Jesus é o médico dos médicos. E eu entendi daquela forma que Deus estava falando comigo, né? E eu digo uma coisa para vocês, de lá para cá não foi fácil, não foi. Eu passei por muita gente que já jogou cal na minha fé. Já teve gente que olhou para mim e falou assim, e aí, Martiane, aí, como é que tá essa fé? Aí depois jogava coisa assim, não acredito ainda, não sei o que, ainda tentando, e já passei por tanta gente, meu Deus, que nem diria que eu estaria aqui hoje, né, para contar a história. Mas não foi fácil, porque eu tive muitos momentos para eu restaurar minha vida espiritual, eu tive que reconhecer que eu estava em ruínas. Eu tive que reconhecer que eu precisava de uma restauração, né? E eu via muita gente falando assim, se eu fosse você, eu já teria saído, não sei o quê. Já teve até pastor que falou assim, você é forte mesmo, porque se isso acontecesse um dia para mim, meu filho, eu não estaria aí mais não. Oxe, eu já teria cascado fora.
Tipo assim, tive que passar pela vergonha, humilhação e tal, muitas coisas. Mas por quê? Porque eu tive que reconhecer a minha condição espiritual, né? E hoje em dia, eu digo uma coisa para vocês aí falando, foi até bom, porque teve as entrevistas aqui, né, para o CPO e tal, e querendo ou não, a gente se conhece, né? E eu percebi, porque pelas coisas que o pastor falou, ele sempre fala assim, que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem todos os frutos, né? Se ela não tem um, mas não tem outro, eu tenho um, eu tapo o sol com a peneira, mas o outro eu não tenho, né? Mas não tem problema nenhum. Aí o pastor, ele sempre falou assim, não, você está se enganando, ou você tem ou você não tem. Comece a buscar os frutos, e aí eu fui, né? Eu guardei aquilo para mim, eu realmente, porque, tipo assim, diversas vezes, gente, já teve situações de o pastor, eu for assistir a reunião normal e depois o pastor me chamar, o pastor falar assim, olha, Martina, o Espírito Santo me incomodou em casa, busque porque ele vai te visitar, sabe? O pastor dava, assim, palavra para mim do nada, eu sem esperar, e teve momentos que eu estava bem desmotivada mesmo, e o pastor falava comigo, olha, Martiane, o Espírito Santo mandou te falar isso, aí dava a palavra de fé, e falava assim, olha, você ainda vai subir nesse altar, você vai contar testemunho, eu quero ver você de obreiro e tal. E, tipo assim, eu poderia pegar todas essas palavras e deixar a ansiedade tomar conta de mim. Falar assim, não, o pastor quer, o homem quer me colocar de obreiro, então bora, tipo, já passou do tempo, bora. Só que eu reconheço que eu tenho esse desequilíbrio, ainda existe essa ponta de desequilíbrio de emoções. E eu percebi que isso é falta de domínio próprio, né? Isso é falta de domínio próprio. E isso é uma coisa que eu estou buscando trabalhar em mim, é uma coisa que eu estou buscando, é uma coisa que eu sei, que eu reconheço que eu tenho que mudar, entendeu? E eu tenho visto, meu Deus do céu, eu tenho visto muitas pessoas que estão indo fazer o CPO, né? E outras pessoas que vêm conversando com a gente falam assim, ó, fulano diz que tem Espírito Santo, mas fulano não tem. Porque o fruto não condiz. Às vezes, tipo assim, trata uma pessoa mal, às vezes faz uma coisa assim, sabe? Coisas assim, atitudes que realmente a gente percebe que não tem. E eu cheguei e conversei com uma pessoa, falou assim, ei, Marchane, você não foi para o CPO, né? Eu falei, não, ainda não vou dessa vez. E aí o meu líder falou assim, ó, o pastor tá querendo vir aí, ó, o pastor perguntou de você, eu falei assim, ó, avisa que dessa vez eu não vou não, da próxima eu vou, mas dessa eu não vou. Aí ele, mas por que eu não? Eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi uma outra vez, porque outra vez eu sabia que eu não tinha, que faltava coisas, por que eu vou cometer o mesmo erro? Tudo tem seu tempo, a bênção antecipada é uma maldição, entendeu? Eu não posso, porque, tipo, ali a gente vai estar entrando no inferno. E eu sei que ainda tem muita coisa a ser moldada, a ser lapidada. Eu ainda não cheguei no nível que Deus ele quer que eu chegue, mas eu percebo que Deus ele quer me colocar num nível bem profundo, num nível de espiritualidade muito grande, né? Tem coisas que eu olho para mim, eu percebo assim que, poxa, eu mudei, mas eu não posso chegar e falar assim, eu mudei, mas essa mudança aqui eu já posso ir. Não, entendeu? E eu percebi, né de muitas situações, muitas experiências que eu venho tendo para cá, que realmente, de fato, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nem o pior capeta que manifesta ali, que se encobreiro segura, não, não. A gente é pior, porque a gente tá todos os dias, a gente tem uma coisa dentro da gente que não é demônio, é o coração, e a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto e enganador. Então, qualquer pessoa, se não vigiar, pode, como a senhora falou aí, deixar de fazer parte da videira, né? Num piscar de olhos, assim, pode deixar de fazer parte da videira, pode deixar de ser um fruto, né? E cabe cada um
se vigiar, se autoanalisar. E é uma coisa que eu venho buscando muito em mim, entendeu? Às vezes, eu gosto muito de cobrar isso de mim, entendeu? Porque, tipo assim, é como a Dona Maria falou algum dia desses aí, que nós temos que ter essa autorresponsabilidade com nós mesmos, com nossa salvação. A gente tem que ser responsável. E eu achei isso muito, muito interessante, eu queria trazer, né, para vocês. E é isso aí. Beleza. Essa troca de experiência, pessoal, é enriquecedora, porque a gente vai vendo, né, que a fraqueza ou as falhas, né, de um pode ser a nossa. E a gente pode ser até diferente, mas o que a gente percebe é que cada um aqui tem suas imperfeições. Tá ninguém aqui nível top das galáxias, não, senão já tinha subido para o céu, né? Era que nem Enoque, já tinha sido arrebatado, não estava mais aqui, não. Então, se a gente está aqui ainda, é porque há necessidade de sermos aperfeiçoadas. Então, vamos usar o tempo que a gente tem aqui com o máximo de sabedoria possível, né? Cuidando de cada dia mais levar as coisas de Deus com mais seriedade e levar a nossa própria salvação com mais seriedade. Dito isto, quem faz aí a oração de encerramento? Eu posso orar? Por favor, Martim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, meu Deus, mais uma vez na tua santa presença e te agradecemos, meu Pai, por tudo que foi falado aqui, por esse momento em que nós nos reunimos, meu Pai, para aprender, para ser disciplinada, para ser exortada, meu Deus, para ser alertada. Meu Pai, nós te agradecemos porque muitas vezes quando a gente pensa, quando a gente lembra da nossa trajetória com o Senhor, meu Deus, a gente percebe tantas coisas, a gente percebe tantos livramentos, tantas misericórdias, tantas oportunidades. E, meu Deus, a gente te agradece por isso, porque, meu Pai, nós estamos sempre em busca, meu Pai, de uma melhora, de uma mudança. Nós queremos, meu Deus, faz da gente, meu Deus, como barros, meu Pai, nas tuas mãos. Oh, meu Deus, eu lembrei agora de uma passagem que o Senhor moldou um vaso, meu Deus, o Senhor quebrou, porque não estava do teu agrado, e o Senhor refez. E nós pedimos, meu Deus, que se possível for, meu Deus, se o Senhor vê algo em nós que precisa ser refeito, que o Senhor refaça, meu Pai. Mas que a gente venha se tornar vasos, meu Pai, conforme a tua vontade, de uma maneira que o Senhor se agrade de nós. Meu Pai, de uma maneira que nos leve, meu Pai, para o céu. Não deixa, meu Deus, nenhuma de nós enganada, não. Não deixa nenhuma de nós perdidas, meu Pai, porque, meu Deus, seria tão triste a gente ganhar tantas almas, meu Pai, e nós perdemos as nossas. Meu Pai, não permita que isso aconteça, não, meu Deus. Não permita. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha sustentar cada uma de nossas companheiras, meu Deus, nossas irmãs na fé. Meu Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor vá de encontro, meu Deus, eu não sei o problema que cada uma vem enfrentando, meu Deus, mas eu oro, meu Deus, por cada uma delas, meu Deus, na certeza que o Senhor vai estar, meu Deus, solucionando os meus problemas, meu Deus, porque eu estou, meu Pai, de uma certa forma te servindo, meu Deus, quando eu faço isso, eu estou entregando, meu Deus, ao Senhor as minhas preocupações, meu Deus, as minhas ansiedades, meu Deus, e oro pelas delas, meu Deus, crendo que o Senhor vai cuidar de tudo, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus, que o Senhor venha ao encontro de cada uma delas, venha fortalecer a mente, venha dar força física, venha dar força espiritual, meu Pai, venha renovar, meu Deus, o primeiro amor, meu Deus, venha fortalecer na fé, meu Deus, venha, meu Deus, ao encontro de cada uma delas, meu Deus, seja em qual área for, família, meu Pai, saúde, vida sentimental, meu Deus, só o Senhor sabe, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que nenhuma de nós, meu Deus, venha perder a nossa fé, porque, meu Deus, se a gente guardar a fé, meu Pai, a gente vai combater o bom combate, meu Deus, a gente vai chegar até o fim, meu Deus, porque o que é mais importante, meu Deus, não é ir longe, meu Deus, a gente conhece tanta pessoa que foi longe, meu Pai, mas voltou atrás, meu Pai, não valeu de nada, é como se nunca tivesse te conhecido, meu Deus, te trocou, te deixou, te esqueceu.
E nós não queremos, meu Deus, que isso aconteça com a gente. Então, meu Deus, que a gente venha chegar até o fim, meu Deus, que a gente vá até o fim, meu Pai. E ainda, meu Deus, que aconteça algo com a gente, meu Deus, que o nosso testemunho, meu Deus, venha ganhar almas, venha servir, meu Deus, para o ganho de almas, meu Pai. Que pessoas possam olhar para a gente e possam dizer, essa pessoa, meu Deus, lutou até o fim. Eu também quero lutar até o fim, meu Pai, pela minha salvação. E, meu Deus, é isso que nós pedimos, que o Senhor guarde os nossos olhos, guarde a nossa mente, guarde os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa língua, o nosso coração, meu Pai. Não deixa, meu Deus, que nenhum mal venha nos enganar. E nós pedimos, meu Deus, desde já amarrar todo o mal, meu Deus, que todo mal venha ser repreendido, meu Deus, que todo mal, meu Deus, venha ser amarrado, queimado, meu Pai. Não deixa, meu Deus, os planos do diabo, meu Deus, terem efeito, não, meu Pai, mas frustra, meu Pai, que aquilo que era para dar errado venha dar certo. Nós desde já entregamos, meu Deus, essa semana nas tuas mãos, meu Pai, e nós entregamos, meu Deus, esse propósito que nós demos início, meu Deus, que testemunhos venham ser contados, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Isso aí, pessoal. Então, vamos terminar por aqui e a gente continua terça-feira, beleza?